Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos do verso 1 até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, te damos graças nesse momento quando nos ajuntamos aqui neste lugar consagrado para o teu serviço, a fim de louvar o teu nome, glorificar o teu nome, te oferecer aquilo que só o Senhor é digno. E te damos graças também pela bênção do dia do Senhor, desse dia que o Senhor também estabeleceu para que pudéssemos cuidar do nosso coração, das coisas espirituais, de forma mais consagrada. E te agradecemos também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la, e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento, mas nos faça guardar as lições da tua palavra, que elas possam ser aplicadas a nós pelo poder do teu Espírito, a fim de que sejamos transformados, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Reconhecidamente, a presente história contém sinais de rara beleza do ponto de vista literário. Você tem um acontecimento que é narrado pelo evangelista de forma extraordinariamente sintética. Mas você tem também uma ocorrência que envolve um extraordinário drama. E para completar a beleza do texto, você tem um final surpreendente. Essas 3 características fazem dessa história uma das mais queridas por aqueles que leem as Escrituras. Mas o valor desse registro no Evangelho de João não está relacionado à beleza literária como o evangelista descreveu aquilo que aconteceu em Caná da Galileia. Sem sombra de dúvidas, a importância desse texto diz respeito à sua compreensão, à sua notável importância histórico-teológica. E eu espero
confirmar isso com os irmãos, apresentando algumas razões. A primeira razão é que nesse texto você tem o começo das realizações poderosas da carreira terrena do Senhor Jesus. Mas talvez diga, por que isso é importante? Isso é muitíssimo importante, porque com esse texto aqui do evangelista João, nós negamos aquela ideia que de vez em quando você ouve por aí e até recebe uma repaginada em muitos ambientes acadêmicos, que Cristo exerceu seus poderes sobrenaturais naqueles anos de obscuridade, quando ele estava sendo criado na cidade de Nazaré. Será que aquelas lendas que muitas vezes você tem nos livros apócrifos, de que Jesus, criança, o senhor já ouviu isso, né? Estava brincando com os meninos, fazendo uns bichinhos de barro, e agora Jesus, para impressionar os seus colegas, fez com que os passarinhos voassem, aqueles bichinhos de barro voassem. Isso você tem nos evangelhos apócrifos. Mas a Bíblia diz que isso nunca existiu. Nota-se que esta passagem é a evidência mais segura, contrária às histórias apócrifas de milagres operados na chamada infância de Jesus. E aqui eu vou citar Tomás de Aquino, que diz o seguinte: Jesus não devia começar a fazer milagres antes de começar a ensinar. E ele não devia começar a ensinar antes de atingir a idade adulta, diz o doutor da igreja. E ele cita Crisóstomo, o Boca de Ouro, o pai da igreja, que foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Crisóstomo diz o seguinte: olha, faz bem que Jesus não tenha começado a fazer milagres desde a sua primeira infância, o Boca de Ouro. Do contrário, as pessoas pensariam que a sua encarnação era fantástica. E antes do tempo oportuno, tê-lo-iam crucificado. Olha que coisa interessante. E aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, você tem a Bíblia dizendo que Jesus Cristo começou a fazer milagres em Caná da Galileia. A segunda coisa muito importante da interpretação histórico-teológica desse milagre é que nós temos o início das realizações portentosas que marcaram o ministério terreno do nosso Senhor. Segundo a profecia de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2, eu gosto muito desse texto, porque eu sou um homem da Galileia. Abra lá Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Eu amo esse texto. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Chega o Paulo, vibra, né? Pastor Norval, a Galileia dos gentios. Que coisa maravilhosa. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, esse texto nos ensina que a luz, a maior de todas que já apareceu no mundo, começou a brilhar. Não foi no sul, foi no norte desprezado, na Galileia dos gentios, que Jesus começou a realizar as suas obras poderosas. No seu primeiro circuito, numa pequena localidade a 14 quilômetros de Nazaré, e preste atenção nisso, completamente fora dos holofotes. A Record não estava lá,
nem o SBT, nem o Grupo Bandeirantes e muito menos a Globo. Era uma ocasião íntima, na companhia apenas dos seus familiares e dos seus 5 discípulos mais íntimos: João, André, Pedro, Filipe e Natanael, os primeiros discípulos de Cristo que você tem no capítulo 1 do Evangelho de João. Caná era a cidade natal de um dos seus apóstolos, Natanael. E João não informa quem era que estava casando, tornando a sugestão de ser o próprio João, o evangelista, mera especulação. E tem gente que ainda defende essa absurdidade. Mas para citar uma coisa pior, não sei se você sabia, mas aquele pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que o evangelista João aqui está registrando, e é uma especulação blasfema, de que era o casamento do próprio Senhor Jesus. Os mormons interpretam esse texto dessa maneira. Uma ocasião íntima na companhia dos seus familiares, apenas daqueles 5 primeiros discípulos, Jesus começa a realizar os seus milagres portentosos. E por último, aqui você tem o primeiro sinal da coleção que o evangelista João deliberadamente toma para escrever essa sua obra maravilhosa, o quarto evangelho. No quarto evangelho você tem o evangelista escrevendo a sua perspectiva da pessoa e da obra de Cristo, escolhendo 7 grandes sinais, através dos quais, de forma bem organizada no seu livro, ele nos vai mostrar quem é esse Salvador e quais são as características, quais são os emblemas ou os atributos da sua maravilhosa pessoa. 7 milagres, portanto, João registra no seu evangelho para nos mostrar quem é Jesus e qual é a sua natureza. Um comentarista do Novo Testamento diz que nos 12 primeiros capítulos de João, Jesus se revela ao mundo. E do capítulo 13 até o final do livro, Jesus se revela ao círculo mais íntimo dos seus discípulos. E parece ser verdade, porque a partir do capítulo 13 você tem aquelas histórias do cenáculo, quando Jesus se distancia das multidões para se revelar de forma mais profundamente àqueles que ele havia chamado para acompanhá-lo durante o seu ministério terreno. Mas olha, tem um detalhe. E essa divisão do quarto evangelho, ela é consistente. De 1 a 12, Jesus se revela ao mundo. De 13 até o final do livro, você tem Jesus se revelando aos discípulos. E se o evangelho foi composto em cima de 7 sinais, você tem 6 sendo registrados pelo evangelista na primeira parte do livro, até o capítulo 12. Só tem um milagre que aparece na segunda parte: a ressurreição de Jesus. Irmãos, Tenen faz um comentário digno de nota. Estes 7 milagres se deram precisamente nas áreas em que o homem é incapaz de efetuar qualquer mudança de leis ou condições que afetam a sua vida. E o evangelista nos está dizendo justamente isso. Nessas áreas se provou Jesus poderoso, onde o homem é impotente. E as obras que ele fez testificam que ele de fato é alguém que possui capacidades sobrenaturais, atributos que nós não vemos nas pessoas comuns. Mas, irmãos, eu quero ver uma lição hoje à noite. O milagre apresenta várias facetas. Ele mostra algumas marcas da verdadeira piedade.
esta interpretação simbólica do próprio milagre. Mas o milagre também traz lições sobre o estado conjugal. E quero desafiar você para estar aqui no próximo domingo. Também o milagre revela traços gloriosos de uma doutrina que nós precisamos considerar com profundidade, que é a doutrina da providência de Deus, que aparece distintiva nessa realização poderosa do Senhor Jesus. Marcas da genuína piedade. Talvez seja o título do sermão de hoje à noite, André Farias. Marcas da genuína piedade. E a lição é essa aqui, se você quer saber, quer aprender, onde você pode encontrar as marcas da genuína piedade, você vai achar de forma exuberante na pessoa do nosso Mestre, Jesus. A letra da primeira estrofe do hino, que foi composto por Horatius Bonar, que viveu em 1808 até 1889, a letra traduz muito bem aquilo que eu gostaria de destacar hoje à noite. Cantai e exultai, o Messias chegou. E talvez ele estivesse olhando para Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, o sol nas alturas mostrou a sua luz naquelas planuras lá da Galileia dos gentios. Nas bodas de Caná da Galileia, nós encontramos um simbolismo vivo que objetivava transmitir um princípio que nós devemos levar em consideração. Irmãos, há tanta gente mergulhada em uma religião estéril. E agora o evangelista está... Nos dias de Jesus não era diferente. E o evangelista está dizendo, olha, eu tenho a receita, eu tenho o caminho. Se alguém está interessado em aprender sobre o que é a verdadeira piedade. Porque os sinais da era messiânica nos mostram o novo no que diz respeito à fé. Jorge Led, um especialista do Novo Testamento, ele diz: a transformação da água em vinho em Caná da Galileia simboliza uma coisa muito clara. Com esse milagre, o evangelista está dizendo: o judaísmo estéril, simbolizado pela água e pelos potes vazios, agora estava dando lugar a algo novo. O vinho, símbolo da vitalidade espiritual do Evangelho trazido pelo Senhor Jesus. Duas coisas extraordinariamente contrastantes. Religião estéril de um lado, espiritualidade viva de outra. E você tem essas duas coisas sendo apresentadas nesse milagre como sendo contrastes da velha religião que estava dando lugar para uma nova fé, porque a encarnação de Cristo fez com que todas as esperanças daqueles que depositavam a sua confiança nas promessas de Deus, essa esperança estava sendo confirmada, porque Deus estava cumprindo a sua palavra. F.F. Bruce faz uma observação pertinentíssima sobre este milagre. Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga e substituí-la por um culto novo, em espírito e em verdade, que excede o antigo, tanto quanto o vinho é melhor do que a água. E ele continua: a água que servia para a purificação que a lei e os costumes judaicos exigiam,
representa toda a antiga ordem daquele cerimonial morto, e que todo judeu sincero certamente suspeitava de que todo aquele modelo sem vida não representava mais a vontade de Deus para aqueles que guardavam nos seus corações as promessas da aliança. Aquele cerimonial todo foi sepultado com a chegada de Cristo, que haveria de substituí-lo por algo infinitamente superior. O vinho simboliza, diz o Bruce, a nova ordem, assim como a água simbolizava aquilo que era antigo e deveria ser deixado para trás. Depois de toda essa introdução, eu quero ver algumas lições com os irmãos. Como é que a gente reconhece a espiritualidade verdadeira? A fé digna da nossa confiança. Como é que você vai abraçar um negócio duvidoso? Como é que você vai se comprometer com uma espiritualidade estéril? Nós precisamos abraçar a fé, mas uma fé que vale a pena, que seja digna da nossa confiança. Você não acha? E esse texto tem muito para nos ensinar. Você quer ver um traço da verdadeira piedade? É quando você olha nessa história, um rabi, numa reunião com pecadores. Jesus estava cercado por alguns discípulos, poucos, 5, e diferentemente do costume prevalecente nos seus dias, ele não evita o contato direto com os homens. Um mestre religioso, naqueles dias, era reconhecido pelo seu ostracismo. E ser espiritual, sabe o que significava? Significava não se misturar com os pecadores. Uma novidade da era messiânica é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, o Messias prometido, ele vai se assentar com publicanos e pecadores. Um verdadeiro escândalo para a religião daqueles dias. E Jesus vai enfrentar muita oposição por causa disso. Você acha que vai ser fácil para Jesus comer com publicanos e pecadores? Abra lá em Mateus, capítulo 9, versos 10 e 13. No texto paralelo de Marcos, no capítulo 2, você vai ver que aqueles que faziam oposição a Cristo levantaram 4 perguntas para colocá-lo em xeque. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mateus capítulo 9, versos 10 a 13. No verso 11 você tem a pergunta: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E ele solta uma resposta maravilhosa. Eu como com publicanos e pecadores porque eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes. E você tem a história lá contada pelos evangelistas. Irmãos, a salvação de Zaqueu não suscitou a mesma murmuração? Jesus salvou Zaqueu, chamou Zaqueu para comer na casa dele, todo mundo ficou Se esse fosse o Salvador, ele não estaria metido com esse camarada que é um ladrão absurdo. E você sabe como é que acaba o texto lá de Mateus, de Lucas 19? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, a religião que prefere o isolamento e não demonstra interesse em se envolver com os homens que estão numa situação delicada, na condição de perdidos, não é a religião de Cristo. A religião de Cristo é a religião que nos joga no meio dos pecadores,
para dar testemunho para os pecadores de que eles precisam de salvação. E eu meditando sobre isso, me veio uma ilustração na mente. Não sei nem se o Evaristo lembra dessa época, nem do Paulo. A Léa lembra. Nós fizemos um maravilhoso acampamento no sítio do Coqueiro. Quem não vivenciou o Coqueiro, né, não sabe o que é fazer retiro. Né? Esse pessoal de hoje exige muito. Conversem depois com esse pessoal aí mais antigo o que era o Coqueiro. E Deus abençoava tanto aqueles acampamentos num lugar absurdamente inóspito. Deus abençoava. E lá pelas tantas nós recebemos alguns visitantes. Gente da mais alta estirpe espiritual. Mas a gente observou uma coisa estranha. Eles não se misturavam. Deliberadamente eles adotaram uma posição segregacionista. E sabe qual era o objetivo? Eles não queriam contaminar a consagração deles. Nossa, muito estranho. Não é? Não, jabá. Eles chamavam até isso. Não, jabá, não querem nada com jabá. Jabá. Charque. Né? Carne. Eles estavam numa posição tão superior em termos de espiritualidade que eles não se misturavam com os pobres pecadores que eram nós. Só com uma meia dúzia, eu não estava nesse meio. Não eram meus amigos, né? Do Evaristo também não. Nem do Paulo também não. Tinha uma meia dúzia aqueles. Mas que coisa estranha. Que piedade é essa? Que nos joga do lado, nos isola, nos segrega. Muito estranho. Sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é? Hoje eles não estão nem na igreja. É triste dizer isso. Lamentável. Não estou dizendo isso com alegria, com tristeza no coração. Irmão, esse tipo de espiritualidade pode jogar fora. Não é a espiritualidade das Escrituras. Não é isso que Jesus Cristo nos ensina na Bíblia. Você quer ver um outro sinal maravilhoso de espiritualidade nesse texto? Um santo numa ocasião festiva. Philip Yancey, um dos maravilhosos autores contemporâneos, ele diz o seguinte: olha, na vida de uma vila da Galileia, um casamento dava lugar à celebração, numa existência costumeiramente sem graça. Naquelas aldeias da Palestina não acontecia nada, mas quando tinha um casamento, era festa. Festa, né? Se chamava o melhor trio elétrico para tocar. Não tinha trio elétrico naqueles dias. Mas você tinha celebração, casamento, símbolo da alegria messiânica. O casamento simboliza a alegria, o gozo que nós vamos experimentar no porvir. Então era dia de festa, e muita festa, e por alguns dias. E Yancey está certo. Um dos traços marcantes do ministério de Jesus foi, sem dúvida, a sua sociabilidade. Cristo não adotou nenhuma conduta cética para afirmar a sua espiritualidade. Ele não rejeitou o convite para participar de um casamento. Ele não tinha medo de contaminar a sua santidade ao participar daquela ocasião festiva. E era o santo dos santos, o mestre. Alguém poderia dizer assim, mas esse casamento tem uma alegria profana. Uma alegria profana. Alegria profana? Será que o mestre vai capitular? De jeito nenhum.
ele vai participar daquela cerimônia sem se contaminar, sem se corromper, sem perder a sua santidade. Irmãos, há um mundo de diferenças entre a participação nesta celebração jubilosa, preste atenção nisso, de Jesus, e a atitude dos essênios, que erraram, que disseram o seguinte: os essênios faziam parte de um dos 4 grandes partidos judaicos da época de Jesus, e eles chegaram à seguinte conclusão: olha, nós queremos ser santos no mais alto grau, e não dá mais para viver nessa sociedade de pecadores. Nós vamos sair daqui, vamos fundar comunidades nas cavernas lá do Mar Morto, e foram para lá. Os essênios, nós podemos dizer muitas coisas boas deles, mas uma coisa ruim, errada: eles saíram do mundo para se isolarem nessas cavernas. E até alguém que diz o seguinte, que quando Jesus estava pregando, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o Sermão do Monte, ele estava olhando na direção do Mar Morto. Olha, essa não é a direção que vocês devem tomar. Crente é para ser sal da terra, crente é para ser luz do mundo. E Jesus estava participando daquela cerimônia jubilosa. Não se distanciou do matrimônio, diz F.F. Bruce. Mas, irmãos, o bispo Raio, não poderia deixar de citá-lo. Ele diz: o verdadeiro cristianismo nunca pretendeu transformar o homem crente num santo melancólico. Nunca. Ao contrário, o seu objetivo foi sempre o de promover o gozo genuíno e a felicidade dos homens. Um coração alegre e uma prontidão em participar de toda a recreação saudável são atitudes de valor inestimável e de grande proveito para amenizar os preconceitos, remover do caminho os empecilhos e preparar o coração dos perdidos para prestarem atenção no Evangelho de Cristo. Irmãos, a espiritualidade santa, ela não pode ser mórbida. É claro que você não vai se envolver com toda essa leviandade, esse gracejo mundano que existe por aí. Mas se você imaginar que para que você demonstre a sua espiritualidade, você tem que ser mórbido, carrancudo, camarada nem acha graça, meu irmão, porque ele é santo 3 vezes. Não é? O pastor Noval já viu isso muitas vezes. Não existe isso. Não existe isso, irmãos. Essa espiritualidade da carranca não é a espiritualidade de Jesus. Você quer ver um outro traço de espiritualidade verdadeira? Olha lá. O mestre se importando com dificuldades comuns. Um rabi reunido com pecadores. Um santo numa ocasião festiva. E um Messias que se importa com dificuldades triviais. Talvez uma das maiores expressões da majestade de Cristo, aqui nessa história, preste atenção, parece ter sido a sua iniciativa, a sua disposição, o seu empenho, a ministração do seu poder extraordinário para resolver uma coisa comum. Comum. Uma causa ordinária. E eu fiquei pensando o seguinte, olha, o mestre estava no casamento. O mestre, já imaginaram? O Senhor do Senhor, aqui, a palavra encarnada. Meu irmão, então, dá lugar para ele fazer uma coisa elevada. Dá o sermão para ele pregar. Mas presta atenção, Jesus não pregou no casamento de Caná da Galileia. Mas ainda, vamos dar oportunidade para que o mestre
possa oferecer para os noivos o mais poderoso aconselhamento bíblico para que aquele casal seja feliz. Ele não aconselhou ninguém. Mas é casamento. Judeu gostava de cantar, era música todo dia. Quem sabe o mestre pudesse fazer um solo musical para fazer com que todo mundo chorasse, né? Caísse em prantos da sua voz melodiosa e da sua letra extraordinária. Mas o mestre não cantou no casamento. O mestre fez uma coisa ordinária, simples, comum. Ele simplesmente providenciou o suprimento de vinho para que a festa continuasse. E diz o Charles Erdman, ele fez isso porque o seu coração estava movido por um sentimento de amor e simpatia. E o comentarista continua: aqui está ele a obviar um vexame, a produzir alegria, a dar ao noivo um presente de não pequeno valor, que seria uma gafe inominável, desconcertante, descomunal, faltar vinho naquela altura do casamento. E para que isso fosse impedido, Jesus então transformou a água em vinho, demonstrando que a sua natureza divina, ela também se importa com coisas que nós consideraríamos corriqueiras. Você quer Fiquei pensando, mas que ilustração vou usar para esse terceiro ponto? De um Messias que se importa com dificuldades comuns. Você quer saber de fato o que é verdadeira espiritualidade? Só o evangelista João tem essa ilustração. E é a melhor de todas. Veja lá como é que começa o capítulo 13. Essa é a melhor ilustração de espiritualidade que você tem no Novo Testamento. Pegou? Capítulo 13 de João. É isso aí? Entendeu? Irmãos, a espiritualidade verdadeira é a espiritualidade do lava-pés. A espiritualidade do lava-pés. Você conhece alguém que quer experimentar uma nova dimensão da fé? Tem muita gente com uma religião horrorosa. E gente que está angustiada, diz: eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse compromisso com esse evangelho tosco, que eu não vejo nenhuma compatibilidade com aquilo que as Escrituras ensinam. Se você conhece alguém que está querendo se livrar de uma religião velha, mas quer algo novo, que vale a pena abraçar e viver e defender. Se você conhece alguém que quer experimentar uma nova dimensão da fé, apresente Jesus Cristo do Evangelho de João. Esse aqui, do primeiro milagre de Caná da Galileia. Mas talvez você diga assim: olha, eu quero avaliar a mim mesmo, é a minha fé. Será que a minha espiritualidade está legal? Então eu vou fazer 3 perguntas para você. Primeira lá, olha aí. A sua espiritualidade gosta de gente? Gosta de gente, da comunhão com os santos, do condomínio de pecadores que é a igreja? Não, igreja. Tem muita gente hoje que até abandonou a igreja, são os desigrejados. Não tem nenhuma base bíblica para isso. A verdadeira espiritualidade gosta de gente, se mete com publicanos e pecadores, está no meio daqueles que estão gemendo para viver as dimensões verdadeiras da fé cristã. Uma segunda pergunta:
você quer testar a sua fé, a sua piedade produz no seu coração alegria. Alegria. Contentamento verdadeiro. Não é com... Tem gente que se alegra, eu fico, sinceramente, se alegra com tanta coisa do mundo. O camarada se alegra tanto quando o time dele vence, mas ele não esboça um sorriso de alegria quando ele fala de Jesus Cristo. Isso é estranho. A nossa maior alegria tem que ser Jesus Cristo. Não é time, não é qualquer outro hobby que você tenha, não é qualquer paixão que você abraçou. É Jesus Cristo que tem que ser a maior paixão da sua vida. Eu estou amando o carro que eu comprei. Coloco o carro lá no 15º lugar. Se alegre com Jesus Cristo. Ele é o número 1 que deve ser motivo da sua alegria. E por último, quer testar a sua espiritualidade? A sua fé sabe o que é varrer um chão? Varrer um chão. Carregar uma lata de concreto. Uma pilha de telha. Fazer uma guarda. Pintar uma parede. Coisas simples. Ordinárias, tarefas ordinárias. Sabe o que é isso? Então, tá bom. Ou se a sua espiritualidade só faz coisas supostamente elevadas, uma grande interrogação para você.